Olá pessoal, boa tarde. Uma boa tarde para você. Ação ousada à luz do dia liberta menor infrator. Bandidos armados fecharam o carro que levava o adolescente para a unidade de internação. Renderam os agentes que trabalham sem armas, o menor ganhou a rua. Assustador, uma nuvem escura gigante surgiu no céu capixaba. Ventos fortes mudaram a cara da terça-feira. Teve gente que achou que era o fim do mundo. Nossa, mas como foi a nuvem, velho? Ventania, moço. Esse mar aqui, ó, não, escureceu tudo. Nossa, deu medo, rapaz. Deu medo demais. Eu pensei que era o final do mundo. Grávida baleada dentro de uma boca de fumo em Vila Velha. Vai sacar dinheiro? Cuidado! A polícia investiga golpe do chupa-cabra. O equipamento que rouba dados nos caixas eletrônicos tem aparecido cada vez mais. E a cópia da máquina é tão perfeita que intriga os peritos. Ônibus atravessa a região em conflito entre bandidos e aposentado que estava no coletivo é atingido por bala perdida. Boto cinza aparece morto em Praia da Serra. O animal estava com marcas de rede de pesca. Saúde em alerta. No inverno aumentam os casos de infarto. Um cardiologista explica o motivo. Conforto durante a viagem e belas paisagens para contemplar. Já está no trilho o novo trem que leva passageiros do Espírito Santo para Minas Gerais. Conselho Tutelar de Cariacica suspende o atendimento no plantão da noite. Casos de violência à criança só poderão ser registrados durante o dia. Funcionários se queixam da falta de estrutura do conselho. Emprego com contratação imediata são vagas para vendedor, auxiliar de armazenagem e promotor de vendas para trabalhar em shopping de Vila Velha. E no espelho da Luísa Dyer, uma maquiagem poderosa. Veja só o resultado. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Sai daí não, voltamos rapidinho. Amigos, um resgate ousado e agressivo. Bandidos fecham o carro e rendem agentes que transportavam um menor que tinha acabado de sair de uma audiência e voltava para a unidade de internação. Os agentes tiveram armas apontadas para a cabeça. Sem defesa, o próprio adolescente resgatado pediu para que os comparsas não atirassem nos servidores. Foram momentos de muita tensão vividos pelos dois agentes socioeducativos no fim da tarde de ontem. Logo já pensei na minha família, entendeu? E pensei na minha esposa, minha família. No caso assim é muito complicado falar. Eu fico até sem palavras, porque um momento assim, entendeu? A arma já estava em cima de mim e do parceiro. Eles transportavam um menor de 17 anos nesta Kombi. Tinham acabado de sair de uma audiência na segunda vara da Infância e Juventude e seguiam de volta para a unidade de internação quando foram rendidos. Pediram para liberar o menino. Libera, se não atira. Porque ele falou, não atira, e os caras, entendeu? Estavam muito nervosos, mas ele pediu para não atirar. Se não fosse por ele, com certeza os caras tinham atirado. Chegaram já apontando a arma, não teve como fazer nada, foi muito rápido. Os 4 indivíduos estavam em um carro prata, eles fecharam a Kombi e já desceram apontando as armas para os agentes. A ordem era de que eles libertassem o menor que estava algemado. E foi o próprio adolescente que pediu para os comparsas que não machucassem os agentes, que por trabalharem sem armamento não tinham a menor condição de se defender ou reagir ao ataque. O adolescente que foi resgatado pelos comparsas foi apreendido após uma tentativa de homicídio. Fazia parte do tráfico de drogas do bairro da Penha, em Vitória. Os agentes acreditam que a fuga tenha sido facilitada pelos familiares do menor. A audiência marcada, então a família ela sabe que vai ter audiência naquele dia. Então o que acontece? Já comunica com o terceiro para acontecer essa situação, porque não tem uma escolta de uma viatura, entendeu? Aí é complicado. O sindicato da categoria reclama a ausência de armamento já estabelecida por lei em outros estados e também a falta de preparo dos agentes para enfrentar esse tipo de situação. O agente faz o que numa situação dessa? O agente não tem preparo para isso, a gente não anda armado, o agente não recebe nenhum tipo de curso para poder atuar numa situação dessa. É botar a mão na cabeça, pedir para Pai do Céu que nos proteja, porque infelizmente, enquanto o Estado não tomar uma atitude enérgica, nós vamos ficar assim. Nós mexemos com chefe de tráfico de drogas, nós lá botamos com homicidas. Hoje foi um resgate, hoje.
Se fosse uma tentativa de homicídio desse adolescente, se isso fosse para matar o adolescente, quem sairia sofrendo? O agente que está ali dentro, o próprio adolescente e a sociedade no geral, que poderia ter sofrido uma bala perdida ou até uma coisa mais grave. Agora, no mínimo estranho, como é que a pessoa transporta ou faz escolta de um bandido de alta periculosidade sem arma? Olha, pessoal, o IASES disse que os agentes não trabalham armados por conta de uma lei federal expressa por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente. E por determinação da diretoria do Instituto, os servidores envolvidos no transporte do adolescente resgatado serão acompanhados por psicólogos pelo tempo que for necessário. Torino, como você falou, é mais uma situação complicada por conta da lei. Com certeza. Se os agentes não podem andar armados, tinham que ter, no mínimo, alguma proteção, uma escolta policial, né? Difícil trabalhar assim. O menor resgatado ainda não foi recapturado. Um aposentado foi vítima de bala perdida dentro de um ônibus em Nova Palestina, aqui na capital. O coletivo passava no meio do fogo cruzado do que parecia ser um acerto de contas na rua mesmo. O senhor, que não tinha nada a ver com o caso, acabou sendo atingido. O ônibus da linha 211, Centro Santo André, passava por esta rua, São Pedro, que fica em Nova Palestina, exatamente na hora em que dois rapazes tentavam contra a vida de um jovem que passava por lá a pé. O motorista tentou desviar, mas os tiros disparados acertaram o vidro do coletivo e o braço de um aposentado de 58 anos que retornava para casa. Sem risco de morte, ele foi socorrido para a Policlínica de São Pedro, medicado e liberado em seguida. O alvo dos tiros escapou e nenhum dos autores dos disparos foi preso. O fato aconteceu por volta de 8h30 da noite de ontem. Quem paga é a população. Foi impressionante e meio assustador. Uma imensa nuvem cobriu a Grande Vitória hoje cedo. Olha, ela parecia muito densa, parecia baixa demais também e veio acompanhada de muito vento. O dia escureceu em plenas 8 horas da manhã. A nuvem carregada cobriu grande parte do céu de Vitória. Estava tão baixa que parecia se aproximar dos prédios. Quem viu o fenômeno ficou assustado. Passou uma nuvem, nossa, mas como foi a nuvem, velho? Ventania, moço. Esse mar aqui, ó, escureceu tudo. Nossa. Deu medo? Nossa, deu medo, rapaz. Deu medo demais. Eu pensei que era final do mundo. O senhor fez o que não? A vida continua andando. As mulheres estavam na caminhada. Eu falei assim, corre, que vai chover. Nestas fotos dá para se ter ideia da dimensão da nuvem escura. Em outro ângulo parecia uma montanha de neve. Junto com as nuvens também veio a ventania. A rajada chegou a 70 km por hora e atrapalhou um dos voos aqui no aeroporto da capital. A aeronave vinha da capital mineira, Belo Horizonte. Teve que ficar sobrevoando por cerca de 10 minutos até ser autorizada a pousar. Nenhum voo que saía de Vitória foi afetado, mas no estacionamento do terminal, o vendaval trouxe prejuízo. Esta cabine metálica foi arrastada pelos ventos e atingiu a cerca de proteção. Na praia de Camburi, a ventania também assustou quem fazia exercícios físicos. A gente estava lá para o final e aí passou uma nuvem bem escura, com um vento muito forte. Como é que foi a sensação na hora? A gente já estava correndo e veio embora, porque a gente ficou com um pouco de medo, assim, até. Todo mundo ficou aterrorizado, até a obra, a ventania, vinha um vento branco, preto, a gente não sabia de onde que vinha isso aí. Assustou? Assustou bastante, pessoal. As tendas para cima, o pessoal segurando as tendas, voou o menino do coco também, todo mundo saiu correndo aqui. Foi meio assustador o negócio aí. Eu não tinha visto as imagens, não, mas é assustador. Contra a força da natureza. Que medo! Viu? Que medo. Tá vendo? Em alguns momentos foram registrados ventos de 84 km por hora na terceira ponte, de acordo com a Rodossol. Mas o que será que provocou essa ventania toda, hein? Que medo! De onde veio a nuvem gigante? O Incapera explica pra gente. O que vem acontecendo, isso conforme já previsto nos boletins de previsão do tempo, é o deslocamento de uma frente fria em direção ao Espírito Santo, né, no litoral do estado. E nessa ocasião existe aí a situação de estabilidade, né, na linha entre divide essas duas massas de ar.
Observando que ontem à tarde tivemos aí temperaturas altas em praticamente todo o estado, e com a passagem dessa frente fria, houve mudança tanto nas temperaturas como também na direção e velocidade dos ventos, né, na região que faz a divisão das duas massas de ar, o que veio causar alguns transtornos, principalmente já nas primeiras horas da manhã entre o litoral sul e a região da Grande Vitória. E essa situação ela deve prolongar ao longo do dia no estado, em que essa frente ela deve seguir até direção à Bahia. Agora, a previsão para o decorrer do dia e também para os próximos dias é de frio ou de calor? Então, né, com o avanço dessa frente fria sobre o estado, deve haver um aumento de nuvens, ocorrência de chuvas fracas aí em boa parte do estado, isso inclui aí a região sul, Serrana, Grande Vitória. No período da tarde, essas chuvas devem ocorrer de forma fraca, principalmente pelo litoral norte, e nas outras regiões elas devem ocorrer de forma esparsa no período da tarde. Já para amanhã, teremos ainda a condição de bastantes nuvens, com chuvas principalmente aí por toda a faixa litorânea, na Grande Vitória e no litoral sul. Teremos condições de ventos moderados ainda no litoral norte e a condição de mar agitado. É como diz o cantor Frejá, é uma nuvem preta que só quer perturbar. Fique atento na hora de usar o caixa eletrônico, viu? Se o cartão passar agarrando ou se a senha for pedida mais de uma vez, desconfie. O equipamento pode estar com chupa-cabra. As quadrilhas especializadas estão agindo com tecnologia cada vez mais avançada para roubar dados. E até mesmo os peritos estão intrigados com tamanha ousadia. O tempo é contado. Coloca o cartão, digita a senha, retira o cartão e tchau. No corre-corre do dia a dia, muita gente mal olha para o caixa eletrônico. Claramente, já vou com pressa e já penso logo em sacar e sair. Eu sei que é uma coisa que tem que ser observada no dia a dia devido aos perigos que corremos, mas infelizmente, raramente observo se tem chupa-cabra ou coisa parecida. Geralmente estou com tanta pressa que eu nem olho. Nem olho não, nunca vi nada não. Se por um lado alguns clientes o ignoram, por outro, muitos bandidos conhecem cada detalhe dos terminais de autoatendimento. Os caixas eletrônicos são fonte de renda e motivo de pesquisa de quadrilhas, a maioria de outros estados. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São criminosos que investem cada vez mais em tecnologia e escolhem o Espírito Santo para instalar equipamentos nos terminais para roubar dados pessoais de clientes. Em apenas um dia, 2 caixas eletrônicos com chupa-cabra foram encontrados em Cariacica. As câmeras de circuito interno do Banesfácio deste supermercado registraram um dos crimes. Os bandidos chegam neste carro prata no estacionamento do estabelecimento. Logo depois, a câmera interna mostra um rapaz de camisa azul que finge usar um dos caixas. Assim que o cliente vai embora, o rapaz avisa ao comparsa que entra e com a maior facilidade instala o chupa-cabra. Um terceiro criminoso logo aparece, ativa o equipamento e vai embora. Para a polícia, esse tipo de crime acontece porque muitos bancos não investem em tecnologia. A gente fica numa situação difícil porque ele também é vítima também, 2 vezes. Por falta de tecnologia, por falta de adaptação, de adequação por parte do banco, de preocupação do banco com o social, né? E ele tem que ver se quando ele vai botar o cartão dele, se está frouxo, se está apertado, né? Se essas pessoas elas deixou somente um caixa funcionando em detrimento dos outros, se essas senhas são pedidas para repetir mais de uma vez, né? Coisas dessa natureza. Já os bancos afirmam que o problema não é falta de investimento em tecnologia, e sim de segurança pública. São 6 bilhões de reais investidos por ano em tecnologia. E a vítima não pode ser culpada do crime. Normalmente, o culpado do crime é o criminoso. Diante de tantos casos, ao cliente só resta ficar atento para não ser vítima desse tipo de crime. Primeiro, observar o equipamento. Segundo, evitar ir ao caixa eletrônico em horários de pouco movimento. Terceiro, em nenhuma hipótese falar a senha para ninguém. Muitas vezes o sujeito coloca um cartão no equipamento e te sugere ligar para um telefone que não é o 0800 do banco. Aí a pessoa liga e fala a senha. Isso não pode ser feito. Bom, se não temos tecnologia para concorrer com a criatividade dos bandidos, vale o nosso olhar ainda mais cuidadoso para evitar o prejuízo, né?
Contratação imediata são vagas para vendedor, auxiliar de armazenagem e promotor de vendas. Os profissionais vão trabalhar num shopping de Vila Velha, viu? Mande o seu currículo para, anote aí, oportunidades.es@grupodadalto.com.br. Uma grávida foi baleada dentro de uma boca de fumo em Vila Velha. Em outra boca de fumo na Serra, a vítima é um jovem de 25 anos morto com vários tiros. A mulher, grávida de 8 meses, foi baleada em uma boca de fumo do Ibis, em Vila Velha, e socorrida por populares para uma maternidade do bairro. Marciele Bueck da Silva, de 31 anos, teve a nuca atingida de raspão por um projetil que não chegou a penetrar o crânio. Foi transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória, fora de risco de morte. Ela disse à polícia que foi vítima de bala perdida, mas já tem várias passagens na justiça. Existem suspeitas de que ela comanda o tráfico de drogas na região. Já em São Marcos, 3 na Serra, um jovem que há pouco deixou a prisão por envolvimento com tráfico foi executado em uma boca de fumo do bairro. Atos de Souza Moura, de 25 anos, foi morto às margens de uma fazenda utilizada pelos traficantes locais como esconderijo quando perseguidos pela polícia. No corpo do rapaz foram encontradas 16 perfurações que justificam a quantidade de disparos ouvidos pelos moradores. Agora uma notícia que nós do Tribuna Notícias não gostaríamos de dar. Ontem mostramos aqui no Tribuna Notícias o desespero do seu Genésio e da família dele. O senhor de 78 anos estava em uma maca no pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Ele apresentava graves problemas no fígado e precisava de transferência urgente, mas não conseguia. A família foi ao Ministério Público na tentativa de conseguir a vaga, mas não deu tempo. Recebemos agora há pouco a informação de que o seu Genésio não resistiu. Ele morreu durante a noite. Tristeza, né, gente? Muito Retrato triste. da nossa saúde Vamos pública. respeitar o povo, viu? A ventania que pegou os capixabas de surpresa hoje de manhã provocou estragos em alguns locais. A repórter Suzy Faria mostra pra gente agora o que aconteceu em Goiabeiras. Veja aí. Pois é, pessoal, o vento de hoje de manhã forte tem provocado alguns estragos na Grande Vitória. Estamos aqui em Goiabeiras, onde o vento fez isso aqui com aquele telhado, olha. Ele arrebentou a estrutura lateral aqui, caiu. A Defesa Civil já esteve aqui, condenou, pediu até para que saísse desse lugar onde nós estamos. Por isso a gente tem que ser bastante ágil para fazer esse registro, para não ser vítima aí desse vento. E se vocês olharem aqui embaixo, olha só, a estrutura que segurava o telhado, aquelas folhas de alumínio lá em cima, veio parar na casa da Yolanda, que fica aqui do lado. E vou pedir o Sérgio, só para mostrar uma coisa aqui, Sérgio. Tem como você mostrar como é que está o vento ali agora, olha? Olha o que está fazendo com a árvore. Como eu já disse, a Defesa Civil pediu para que os moradores desse sobrado, desta casa aqui, saíssem daqui, porque corre o risco. Vou falar com a Yolanda, que estava aqui na hora, né, Yolanda, que tudo aconteceu. Como é que foi? Conta pra gente. Sim, eu estava tirando as roupas do varal e quando eu fui olhar, o telhado simplesmente desabou na minha casa e eu não sabia o que fazer. Você estava na hora que todo esse entulho caiu? Tá. E não foi atingida? Eu estava lá em cima, então eu vi tudo caindo, de repente eu não sabia o que fazer, para onde correr, porque é onde eu desço para vir para cá, para casa. Então, foi um grande susto na hora. Foi um grande susto. Só viu o entulho caindo aqui, pedra, tijolo. Uhum. E o que a gente pode ver também, Sérgio, vamos tentar mostrar ali, olha, a antena da TV já foi embora, né? Praticamente ficou destruída. Gente, uma coisa impressionante que eu vi aqui, por essa ventania toda, é que esse capacho aqui, ó, que fica grudado ali, né? Fica aqui nessa área, ó, acabou sendo retirado dali também por força do vento. E pelo que a gente pode ver, o risco é que aquela estrutura que está lá em cima pendurada, de acordo com a Defesa Civil, né, pode desabar, ó. Se o Sérgio puder mostrar, Sérgio, aquele pedaço de estrutura lá, tá vendo? Aquilo ali também pode ceder e pode trazer aquele telhado aqui para baixo. Por isso que a Defesa Civil recomendou aos moradores desse sobrado e desta casa que saíssem daqui. Bem, é isso que nós temos para informar. Suzy Faria para o Tribuna Notícias, primeira edição. Obrigado, Suzy. A parabólica virou uma paramólica. Tá balançando lá, não vão ver o Tribuna Notícias hoje, né? Que susto, né? Olha, e você sabia que é justamente nesse período do ano que ventos frios no inverno que é preciso ter atenção redobrada com o coração? É verdade, Torino. Os casos de infarto aumentam 30%. Nossa.
Mesmo num dia de sol como esse, ainda é inverno. Então, é melhor não arriscar. Quando chega de manhã, tá friozinho. E à noite você vai embora, tá friozinho. Então não tem como deixar o agasalho. Porque à noite sempre esfria bastante, então é bom estar prevenido. Durante essa época do ano, é importante não descuidar da saúde. O frio pode aumentar em 30% as chances de infarto, principalmente para pessoas que estão acima dos 50 anos, porque fazem parte do grupo de risco. O cardiologista explica que nessa época os vasos sanguíneos demoram mais tempo para dilatar, o que aumenta o risco de problemas do coração. A gente sabe que o frio normalmente leva a que os vasos sanguíneos, as artérias e as veias, elas passem a se contrair com maior facilidade. Então, normalmente, as pessoas que são hipertensas, são diabéticas, elas ficam mais vulneráveis nesse período do ano. No atendimento de urgência e emergência, as ambulâncias têm equipamentos que ajudam no socorro das vítimas. Esse equipamento é um desfibrilador, também monitor, serve para monitorar, fazer o traçado de eletrocardiograma do paciente. Além disso, um medicamento específico promete melhorar o serviço prestado para quem sofre com infarto. O medicamento ele visa tentar reduzir na primeira hora ou nas primeiras horas as sequelas e a mortalidade que envolve infarto agudo do miocárdio. Ou seja, tendo esse medicamento, a gente consegue reduzir em torno até de 17% os índices de morte e de sequelas graves a pacientes cometidos de infarto. Mas claro, não há tratamento melhor no mundo do que se prevenir. Acertar as medicações, evitar com que eles tenham vão fazer atividade física em dias muito frios, ou se forem fazer, se agasalharem de forma adequada. Tem que andar agasalhado, né? Mais quentinho. É isso aí, melhor se agasalhar. Uma frente fria que avança pelo sudeste passa pelo estado, mas sem previsão de chuvas. A terça-feira segue com sol entre muitas nuvens e hoje tem lua crescente. Supermercados, alvo de quadrilhas especializadas. Você acredita que tem bandido que invade esses locais só para pegar carnes e bebidas? De primeira, né? Só coisa chique. Débora Moraes vem pra cá, mulher do Ronda Geral. Passa esses detalhes para os nossos telespectadores do Tribuna Notícias, primeira edição. Pois é, meninos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Seguinte, você falou que é produto de primeira e é coisa do bom mesmo, só aquela chique, cara, né? De marca, uísque 12 anos, vodka importada, só coisa top. O que acontece? Vamos rodar as imagens aí, porque em plena madrugada, né, os bandidos aí, por exemplo, esse daí protegeu a mão, quebrou o vidro e se rastejou para escapar do alarme. E olha só, a estratégia, depois ele entra lá, quebra o vidrinho, pega o uísque 12 anos, 3 garrafinhas só. Nem para cortar o dedo, né? Não, esses caras são treinados, sem camisa, dá até para ver que ele tem uma tatuagem. E tem mais, esses casos não são como esse, por exemplo, foi um arrombamento. Mas isso também acontece durante o dia, em pleno horário de funcionamento da loja, sem levantar suspeita, porque os criminosos eles estão infiltrados no meio dos clientes, estão bem vestidos, segurando pastinha, mochila e malocam tudo dentro. Daqui a pouquinho eu conto tudo isso pra vocês sem reportagem completa. Que barato, vou ver sim. Ronda Geral logo depois do Tribuna Notícias. Coladinho. Tem que ficar de olho e denunciar, isso mesmo. Vou pra lá daqui a pouco. Vai. Beijo. Tchau. Olá pessoal, e aí, tá cansado de usar aquela maquiagem super casual para usar à noite? Então pega a sua paleta de sombras porque nós vamos misturar dourado com roxo, olha só! Eu vou começar aplicando o meu primer. Lembrando de passar embaixo também. Agora eu vou pegar uma sombra marrom e aplicar no côncavo. Tem que ficar bem leve, não pode ficar nada marcado. Só para dar uma profundidade, mas como se ela não existisse ali na maquiagem. Agora eu vou pegar a sombra dourada. Vou passar em toda a minha pálpebra móvel. E vou dar uma olhadinha no pincel, só para deixar essa sombra um pouco mais forte. Agora o pigmento,
Eu vou passar para deixar com brilho bem acentuado, já que a gente vai usar para noite. Volto com meu pincel de esfumar e tiro essa linha rígida que ficou. Chegou a hora de adicionar aquele toquezinho de cor que eu falei no começo. Eu escolhi usar uma sombra roxa, vai ficar super bonito, igual esse daqui. Eu vou passar como se estivesse aplicando um delineador, bem rente aos cílios, e esfumando. Como eu adoro um gatinho, eu dou aquela puxadinha e aplico a sombra. A mesma sombra a gente vai usar para passar embaixo. Passa bastante rímel. E tá pronto. Simples assim. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem eu te espero com novas dicas. Até lá! Linda, né? Lembrando que você também pode mandar a sua dúvida para a Luísa. O e-mail é espelhomeutn@gmail.com. Não teve jeito. O Conselho Tutelar de Cariacica era o único do país que funcionava 24 horas. Mas a partir de hoje estará fechado durante a noite. Ingrid, os conselheiros enfrentam um problema atrás do outro que vão desde a falta de estrutura até o pagamento adequado de salários. Mais de 200 pessoas podem ficar sem atendimento por dia. Uma mesa vazia, um computador que não funciona, a única impressora que tira xerox quebrada. Trabalhar no Conselho Tutelar de Cariacica é um desafio. Fora com a nossa situação trabalhista. Nós trabalhamos fim de semana e feriado gratuitamente, porque não recebemos como a lei trabalhista diz. E os funcionários aqui têm que atender 4 regiões do município. Esse aqui é o único conselho tutelar do Brasil que funciona 24 horas e atende cerca de 250 famílias por mês só nos plantões noturnos. Revoltados, decidiram reduzir o atendimento. Nós decidimos parar porque é melhor não atender do que atender mal. A população precisa de um bom atendimento e nós não temos uma estrutura adequada para esse bom atendimento. Todas as vezes que nós vamos na prefeitura, a gente, dia 15 de maio, tivemos a reunião com o prefeito e juntamente com o secretário de Ação Social. A resposta do prefeito que era resolva imediatamente. Desde 15 de maio, não foi resolvido nem 1%. Então, levamos as reclamações até a prefeitura de Cariacica. O secretário de Assistência Social garantiu que vai resolver os problemas. De maneira nenhuma, Luciano, a gente tem o interesse de um conselho tutelar parar, não é desejo nosso, mas a gente vai buscar de imediato ver, se for necessário, trocar computador, se está queimado com problema, de imediato, porque é de relevância muito grande o atendimento do Conselho Tutelar no município de Cariacica e no Brasil. A prefeitura e os conselheiros estão reunidos para tentar chegar a um acordo. Mas, segundo conselheiros, a decisão de trabalhar somente até às 6 da tarde já está tomada e começa a ser cumprida a partir de hoje. E hoje cedo, a Secretaria de Assistência Social fez uma visita técnica ao Conselho Tutelar de Vila Palestina. Afirma que os equipamentos eletrônicos da unidade estão em perfeito funcionamento. Quanto à decisão dos conselheiros em não cumprir plantão, o caso está sendo acompanhado pela SEMAS e pela Secretaria de Administração. 600 quilômetros de história, belas paisagens e agora mais conforto. Você sabia? Hoje foi a primeira viagem do novo trem de passageiros Vitória Minas. Antes de entrar no trem, uma pose para foto. Mas capricha aí, hein? A recordação tem que ficar bonita. Afinal, não é todo dia que dá para viajar. Mas o Daniel, por exemplo, não quer saber disso não. Está ansioso para embarcar. Para ele vai ser muito bom, né? Emocionante. Pontualmente às 6h30 da manhã, portões abertos e embarque liberado.
passo a passo, Clédson segue para o novo vagão. Ele vai para Belo Horizonte na classe econômica. Pagou R$ 58 pela passagem e aprovou o novo trem. É um trem de passageiro de primeira linha, realmente. A qualidade, a segurança, nos atende muito bem. A composição tem capacidade para transportar 75 pessoas em cada vagão da classe econômica. A novidade é que agora os passageiros têm ambiente climatizado e as janelas não abrem mais. Mas o que mais agradou essa aposentada foram os novos assentos. Mesmo carro, as poltronas, né? Tudo confortável, né? Tá bem? Tá bem melhor. Já na classe executiva são 57 passageiros por vagão. A passagem é um pouco mais cara, custa R$ 91. A diferença aqui é que a poltrona é reclinável e tem uma mesinha para computador portátil. O Cristiano, que é de São Paulo, esperou 20 anos para fazer a viagem. Veio ontem no trem antigo e volta para a capital mineira na nova composição. Eu gosto de ferrovia, há 20 anos eu venho tentando achar uma brecha para encaixar. Aí amigos meus que conhecem a ferrovia, conhecem funcionários da ferrovia, indicaram que dia 5 estaria o trem novo rodando. Aí eu peguei, comprei as passagens pela internet e vim fazer a viagem. Eu fiz ontem de Belo Horizonte no trem antigo, né? Que seria a viagem de despedida do trem. E hoje vou estrear o trem novo aqui. Os novos vagões têm poltronas exclusivas para deficiente e também lanchonete, com espaço para fazer as refeições. A viagem até Belo Horizonte dura em média 13 horas. O percurso tem cerca de 600 quilômetros. O trem passa por pelo menos 42 cidades e faz 30 paradas. Para quem gosta de viajar, isso não é problema. Cada parada é uma oportunidade de se divertir e apreciar a paisagem. Apesar de que eu nunca tinha andado de trem, mas eu achei maravilhoso. Não, tô gostando muito, muito confortável, tô adorando aqui, eu nunca viajei de trem. Agora o sotaque é mineira, né? É, mineira. Belo Horizonte. Viajar de trem, ô trem bom. Boa viagem para esses amigos. Lembrando que a passagem custa R$ 58 na classe econômica e R$ 91 na executiva. E faça como nós mineiros, nunca perca o trem. Ele sai pontualmente às 6h30 da manhã da estação em Cariacica. Você já viu o Jornal A Tribuna desta terça-feira, 5 de agosto? Empresas dão final de semana de 3 dias para ter melhores profissionais. Na foto principal, protesto na BR-101 só acaba com bombas e tiros. Mulher flagra marido na paquera e ainda apanha. Garoto de 10 anos ajuda ladrões a assaltar taxista em Vitória. Mais de 100 câmeras sem funcionar em Vila Velha e Cariacica. Veja também nesta terça-feira em A Tribuna. No AT2, quer uma mulher sem frescuras. Briga na justiça por causa de silicone falso. E ainda, 700 vagas para tratar cabelo de graça. Polícia faz operação para colocar na cadeia suspeitos de assassinatos em Vila Velha. A operação, com cerca de 50 policiais, entre investigadores da Divisão de Crimes contra a Vida de Vila Velha e do Grupo de Operações Táticas, aconteceu de manhã para cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Bonfim, em Vitória. Foi apreendido um adolescente de 17 anos que tinha em seu poder essa pistola calibre 380, carregador e munição. Foram apreendidos ainda mais de R$1.000 em dinheiro, 98 papelotes de cocaína. Em flagrante com este material, foi detido Alessandro Nascimento Rosa, também conhecido como Leleu, de 18 anos. A seguir, boto cinza aparece morto em Praia da Serra. O animal estava com marcas de rede de pesca. Não saia daí, voltamos rapidinho, é o Tribuna Notícias, primeira edição. Até já. 12h33 agora. Boto cinza aparece morto na praia de Manguinhos, na Serra. Moradores viram o animal e chamaram a equipe que monitora o litoral.
O boto pode ter ficado preso numa rede de pesca. No corpo dele havia marcas de ferimentos. O animal foi levado para o Instituto Orca, em Guarapari. Lá será feita uma necrópsia para saber se morreu por afogamento ou se foi vítima de pesca irregular. Que pena, né? Uma boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Vem aí, Ronda Geral com Débora Moraes. Ingrid, prazer. Amigos, prazer também. Beijo. Vamos!